Hello Qualiters, vamos botar a mão na massa agora, tá? Nós vamos começar, tá, utilizando uma API em REST, tá? Que é o Poke API. E depois nós vamos utilizar essa mesma API em GraphQL, tá? Essa vantagem dessa API, eles têm, primeiramente ela foi toda construída em REST. E aí nós temos a versão, né, beta dela de GraphQL. O que é muito interessante porque vocês vão conseguir comparar a mesma request sendo executada de duas formas diferentes, tá? Então, como que nós vamos começar? Tá? Primeiramente, eu vou mostrar para vocês como analisar a documentação de uma API, para vocês entenderem a documentação e assim conseguir extrair os dados necessários que vocês precisam para executar os testes de vocês, tá? Se eu ficar olhando pro lado de cá é por causa que a tela de gravação do Postman tá toda desse lado aqui, tá? Então, se eu ficar olhando assim, não reparem, tá? Então, seguinte, gente. A gente começa sempre a análise pela documentação, tá? A gente nunca começa pegando endpoint aleatório e jogando no Postman. A gente sempre tem que entender a documentação. Ah, Pri, meu time não tem documentação. Bom, alguma documentação eles devem ter tido para documentar, tá? Eles podem ter tido uma história com um critério de aceite, regra de negócio, tá? Então você vai se basear por ali. Da mesma coisa que você fez os seus testes do plano de teste, né, de forma manual, você vai trazer para cá. A única diferença é que o dev ele tem que te fornecer o endpoint. Então, além de você ter a user store, o critério de aceite, as regras de negócio, você vai ter o endpoint. Então vai ficar tranquilo, você vai ter o endpoint tipo, buscar todos os pokémons. Então, o critério de aceite é listar todos os pokémons, ter esses dados padrões, né? Vai ter toda a regra de negócio e o dev vai ter comentado o endpoint e tudo mais, tá? Endpoint é o quê? Porque tu tá dele falar. Endpoint é a URL. É a URL que a gente usa para fazer as requisições. Isso é um endpoint, tá? Então, vamos começar. Aqui nós temos, hoje vocês vão ter o projeto do Poke API, vocês vão testar toda a API. Então, vocês têm aqui toda a documentação feita pelo time, tá? Então, o que eles estão dizendo aqui? Eles estão dando uma URL fixa. Se vocês se lembram da aula lá teórica, nós temos o esquema de segurança, nós temos a nossa base URL, né, URI, e nós temos o versionamento, né? Nós temos o versionamento da nossa API, ou seja, ela já está na versão 2. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque daqui a gente já começa a tirar algumas informações, tá? Eu começo tirando a informação que, bom, a minha API tem versionamento. Então, isso é um parâmetro para mim. Por que é um parâmetro? Porque quando eu vou construir o meu environment, eu vou ter uma base URL, que é sempre a mesma, tá? Base URL. A gente costuma dizer isso daqui de base URL. É toda a URL que é padrão, que nunca vai se alterar. Então, a nossa base URL vai ter API barra. Por quê? Porque se nós trabalhamos com versionamento de API, hoje a gente pode estar trabalhando com a API V1, amanhã com a V2, daqui a pouco vão lançar uma V3, uma V4, e eu não preciso fazer toda a reestruturação do meu teste. Isso é muito importante quando a gente faz teste de API, gente. Vocês vão começar a pensar de uma forma diferente, vocês vão começar a elevar o seu pensamento para um outro nível, tá? Agora, vocês têm que pensar que vocês não podem ficar refatorando as coisas. Então, vocês têm que ver o que pode ser genérico e esses dados ficam salvos, e o que for parâmetro de acontecer, de um momento receber, o outro não, aí nós trabalhamos de outra forma. Mas aqui eu já começo a observar isso. Eu vou ter uma base URL que nunca vai ser alterada, porém o versionamento vai ser alterado. E depois do versionamento, eu tenho a minha URL de teste, o complemento do meu teste. Então, nessa URL, ela vai receber 3 parâmetros. A minha base URL, o versionamento e o endpoint final que eu quero consultar, né? Que é a nossa query parâmetro. Então, ok, eu já sei que eu já tenho 3 parâmetros só de analisar essa linha, tá?
E aí aqui ele está dizendo assim, você quer testar mais um pouco, não quer testar só com essa request, temos outras opções para ti. Então ele dá outras opções de como montar a URL, tá? Como que se pode montar? Pokémon barra dito, que é o Pokémon barra o Pokémon específico que eu quero. Eu posso botar Pokémon traço espécies barra, não sei, não vou falar esse nome porque não vou conseguir. Outra opção tem type barra 3, então provavelmente isso aqui é um ID, né? Nós temos a ability e passar o tipo de habilidade, e nós temos também como montar uma carry parâmetro, se lembra? Aquela carry que a gente estudou lá na teoria, que passava um monte de parâmetros e ia gerando um filtro na base. Pois é, aqui nós vamos ter esse momento de praticar, onde eu vou só passar que eu quero um Pokémon, onde o limite é esse número gigantesco e um offset de 0. Esse offset a gente vai ver mais pra frente o que é. Então aqui nós temos variações de como o nosso finalzinho da nossa URL pode se comportar. Então tá, eu já consegui tirar algumas informações de como foi construída a arquitetura dessa API. Então, aqui ele dá até a opção assim, teste isso daqui. Então aqui embaixo já está com dito, então eu vou copiar isso daqui, eu vou copiar essa partezinha aqui, e vou copiar, e vou dar um submit. Ele vai carregar, e aí ele trouxe os dados, ou seja, aqui ele mostra como se construiu uma URL, você adiciona essa URL e quando dá um submit, ele mostra o retorno. Então, nós sabemos, ok, então eu já tenho uma prévia de retorno e eu sei que tem que retornar dessa forma quando eu rodar no meu post, mas se retornar um outro dado, tá errado, por causa que na documentação tá dizendo que é assim. Aqui tá dessa forma, ele dá a opção de ver como JSON. Vou até deixar como ver como JSON, porque é como a gente vai enxergar lá no Postman, tá? Então, gente, aqui na página inicial a gente já conseguiu ter várias ideias. Então, para ir assimilando as ideias ao pouco, já vamos começar a montar o nosso ambiente, tá? Então, o nosso ambiente, eu vou ter uma, duas, três informações. Então, ok. Então, eu vou vir aqui no meu environment. Vou criar em API REST, eu vou adicionar um request. Eu não vou começar com request, eu vou ensinar para vocês a já começar de forma inteligente, que é com environment. Eu vou renomear um desses environments aqui e vou colocar como Poke API. E vou botar GraphQL para a gente saber que é a do GraphQL. E aí a gente vai começar a trabalhar já de forma inteligente, pessoal. Eu não vou ensinar vocês a fazer quebradinho, jogando todos os dados e depois refatorando. Já vou ensinar vocês do modo que vocês vão ter a menor refatoração possível, tá? Então, como que a gente vai funcionar? A nossa análise já começa aqui na URL, que nem eu falei, nós temos uma base URL, nós depois temos o versionamento e depois temos a complementação da nossa URL. Então, é isso que nós vamos fazer. Vamos copiar toda essa parte da base URL e vamos utilizar variable. Variable é o nome da variável. Você lembra daquele contexto chave, valor? Então, esse variable é a nossa chave. Então, eu vou botar base URL. E vou deixar como default, porque você pode botar default ou secret. Secret ninguém vai enxergar. Mas vamos deixar sempre como default. Ele até avisou que eu estava trocando. Opa, change type. E o meu valor inicial é esse daqui. Colei. Quando eu dou um tab, eu vou colocar no current valor a mesma opção. Por quê? Essa opção funciona da seguinte forma. Eu tenho um valor inicial. Se eu não preencher o current valor, é porque ele pode ser alterado durante a minha execução. Ou seja, ele inicia o teste com o valor, mas durante o meu teste eu posso ir alterando, mas isso não vai acontecer. Então, eu preencho inicial valor e o valor atual. Depois disso, nós trabalhamos com a versão. Então, nós vamos ter o version e aí nós colocamos o nosso V2 e o barra, tá? Por que o barra, gente? Porque a gente não pode esquecer, porque senão vai dar erro, porque vai estar faltando o texto no nosso código de teste. Então, ele já preencheu automaticamente. E depois disso é o nosso endpoint de teste.
Esse nosso endpoint de teste não precisa colocar no environment. Por quê? Por causa disso daqui, ó. Ok, criei meu environment, tá? Para salvar, é só clicar aqui em salvar. E aí nós vamos fazer o nosso primeiro teste. Ele já setou aqui, né? Poke API. Eu vou ir lá para minha collection e vou adicionar um request que é buscar Pokémon. Aqui, gente, vocês é um nome, tá? Esse nome não vai interferir o teste. Vocês podem colocar qualquer nome aqui. É só para aparecer aqui, o nomezinho mesmo. Eu gosto exatamente de fazer isso, tá? Botar o verbo, que é o que vai fazer, e o que vai fazer. Por exemplo, buscar é um verbo de get, vai buscar Pokémon. Então eu sei que ele vai fazer uma lista, vai me trazer uma lista de Pokémon. Ah, mas eu quero buscar um Pokémon específico. Então, buscar Pokémon ID. Por quê? Porque quando eu boto buscar Pokémon, eu vou entender que vai buscar todos os meus Pokémons. E se eu botar buscar Pokémon ID, vai me retornar um Pokémon específico, tá? Então, como que eu vou trabalhar agora? Agora a mágica começa a acontecer, tá, gente? Como que a gente pega as variáveis aqui do Pokémon? Então, a gente clica aqui, ok, nós vemos que salvou direitinho. E aí, como que a gente pega esses dados? De forma super fácil, gente. Para não dar erro, eu vou copiar. E aí, o que que a gente faz? A gente abre duas chaves. Vocês já viram que eu abri uma chave e ela já me retornou automaticamente vários parâmetros que eu posso usar. O que que é esse E e o que que é esse G? E é de Environment Variables, é o que está dentro desse nosso environment. Por exemplo, se eu tirar, botar no environment e colocar isso daqui, ele vai pegar um aleatório que é do environment que existe, tá? Mas o perigo disso, de setar, não tá com o environment, é você ter essa base URL em vários environments e você acabar pegando uma errada, tá? Ou no momento do seu teste, o Postman pegar uma base URL aleatória por causa que não está setado o environment, tá? Então, a gente seta o environment e quando a gente coloca a chavezinha, ele automaticamente mostra base URL. Cliquei em cima, como vocês viram, ele completou. Aí agora, o que eu quero? Tenho que passar a versão. Então, abri e botei versão. Show! Então, agora, se eu botar aqui em cima, eu consigo ver exatamente, ó, Poke API e a minha versão V2. E aí, gente, por que eu não coloquei, vou até salvar, por que eu não coloquei o resto disso daqui? Porque agora, se eu quiser duplicar, eu duplico e tudo que estava aqui passou para cá. Ou seja, toda a minha estrutura inicial do meu teste está configurada. Eu só venho aqui e altero. Por exemplo, esse daqui eu quero, o primeiro request eu quero esse daqui. Então, só vou colocar esse daqui. E no segundo request eu quero esse do dito. Então, eu vou vir aqui, salvei, né, porque eu alterei, mas aqui na cópia eu só botei isso aqui. Então, essa é a facilidade de você trabalhar com variáveis dentro do seu environment. Além de você conseguir duplicar e só alterar o que for preciso, você vai estar sempre com a versão atualizada. Por exemplo, amanhã o teu dev liberou a versão 3 e tu tem que testar. Ok. Você não vai precisar alterar em nada aqui. Você vai vir aqui, editar e vai botar V3. E ele vai automaticamente, no seu teste, quando você botar V3, deixa eu habilitar o unlock. Quando você botar V3, quando você vier aqui, ó, inicial valor é V2, mas agora tá com o atual como V3. Então, aqui começa vocês trabalharem de forma automática, automatizando seus testes. Por isso que eu falei, vocês podem automatizar a API sem saber programar. Então, essa é a vantagem do Postman, de ter uma ideia que nem o Postman, tá? Então, vou deletar isso daqui, para não ir confundindo muito a gente. E vamos trabalhar em cima dessa busca Pokémon, tá? Então,
Uma informação muito importante, a gente está trabalhando com a API aberta. Se lembra que na parte teórica a gente falou de autorizações e tudo mais? Pois é, quando a gente faz requisições assim e retorna o dado, nós estamos falando de APIs abertas, né? APIs que não precisam de autenticação ou de autorização para acessar as URLs, tá? Então, eu vou vir para cá para pegar toda a documentação. Que aí fica mais fácil. Aqui tá toda a documentação. Então, vindo aqui em API V2, você vai ter acesso a toda a documentação, tá? Então, vamos vir aqui. Aí eu tenho a documentação e tem todas as opções, ó. Tem a Berries, Contest, Importance, Evolution, tem todos esses itens. E todos esses itens uma endpoint de teste diferente. Então, se você quer pegar Pokémon, você vai utilizar esse daqui. Se você quer ver as berries, você vai clicar aqui em berries e ele vai te dar como montar a URL. Então, você tem a opção de buscar todas ou buscar por um ID ou name específico. E aí, como você pode saber, você pode pegar o ID por aqui ou pegar o name, tá? E aí, cada vez que vocês abrirem, vocês vão vendo mais opções de teste que vocês têm para fazer, tá? Então, você como um tester, pegando essa API, vocês vão começar a navegar e vocês vão entender que por cada funcionalidade, né, tem 3 endpoints de validação. Então, todos esses itens podem ser validados por vocês e adicionados no seu portfólio, tá? Então, aqui tá toda a documentação. Mas, sem mais delongas, vocês querem ver a execução, né, do endpoint, né, no Postman também. Então, vamos voltar lá para Home, para vocês verem como que retornou na Home e depois vocês vão bater com o que retornou no Postman. Então, quando eu botei a mesma URL, gente, daqui, eu botei aqui. Quando eu clico em Submit e colocar na visão de JSON, aqui ele mostra todo o retorno, né, dessa espécie específica de Pokémon. Tem o Base Happiness, tem a Capture Rate, tem Color, Eggs Group, tem toda a informação necessária. Então, quando eu der o meu Send aqui, tem que fazer a mesma coisa, eu tenho que obter o mesmo retorno, tá? Então, a gente pega aqui, deixar aqui em cima e vou dar um Send. Quando eu dou um Send, ele vai dar o Send Request ali. Deixa eu botar pro lado aqui. Tem como, aqui nesse cantinho bem de baixo, gente, vocês podem escolher se o que retorna fica aqui embaixo ou fica do lado. Eu prefiro que fique do lado, que fica até maior para mim ver. E aí eu vou colocar aqui, essa opção aqui tá dizendo Body 404 Not Found, tá? Então, ok, eu tô recebendo um 404. Isso quer dizer que ele não encontrou a requisição. Então, ok, já temos um erro que nós vamos analisar, tá? Aqui nós temos os formatos que nós podemos ver, tá? Nós podemos ver de forma bonitinha, que é Pretty, Raw, Preview, Visualize. Eu vou botar em Raw. Não, é melhor deixar em Pretty e em formato JSON. Por quê? Porque é no formato JSON que vai retornar meus dados. Aqui tá em formato JSON. Eu tenho que visualizar aqui também em formato JSON. Então, gente, agora o que eu tenho que entender? Eu tenho que entender o porquê que retornou 404. Ai, Pri, mas eu não sei o que é 404. O Postman, quando tu coloca em cima, ele te dá o que é o status. Então, isso é maravilhoso, porque você não precisa ir lá naquela lista que eu deixei para você entender em que status tá. Então, aqui ele está dizendo que o request, né, que não pode ser encontrado, mas ele estará available, né, que ele vai estar disponível no futuro. Como se eu tivesse enviado um endpoint que ainda não foi implementado, mas que ele vai estar disponível no futuro. Então, nós vamos ver aonde que nós erramos. Vamos ver, aqui, eu deixei como V3, viu?
Viu? Pulo do gato, assim, ó. Se lembra que ele tinha trocado, que eu mostrei pra vocês, de força e implementação. E sim, ele não tá na V3, ele está na V2. Então, eu vou em aqui e vou voltar para a V2. Viu, gente? Isso é algo muito interessante. Não tinha planejado isso. Mas o que é bom disso? Vocês aprenderem a ler os erros. É muito importante vocês aprenderem a ler os erros. Porque eles conversam com vocês. Quando uma API está bem implementada, como eu comentei nas aulas lá, quando uma API está bem implementada e tem o tratamento de erro correto, fica muito fácil de você entender aonde está o erro. Aqui mostrou 404 not found, então ele está dizendo assim, ó, o request, a solicitação que eu fiz de request não foi encontrada, porém ele poderá estar disponível no futuro. Subsequentes requests pelo cliente estão permitidos, ou seja, a requisição que eu fiz não está disponível agora, mas pode estar no futuro. Então isso me dá a entender que poderia ser o versionamento. Porque ele encontrou, só que ele não encontrou na versão. Então, ele está dizendo assim, ó, subsequentes requests, outros requests podem ser solicitados, né, que são permitidos. Então, agora, quando eu, base URL, a versão está correta e o resto do endpoint está correto. Então, nós vamos dar um send. E agora, ele retornou o nosso JSON igual o que está aqui no site. Então, aqui você consegue ver toda a navegação, todo o dado, de acordo com essa espécie de Pokémon, tá? Aqui, gente, nós podemos fazer vários testes. Quais testes são possíveis de fazer, tá? E que nós vamos ver nas nossas próximas aulas. Podemos validar se o arquivo está no formato correto, se ele está retornando em JSON. Nós podemos validar o status code, né, se ele está retornando 200. Nós podemos validar contrato. O que é contrato? Contrato é a mesma coisa que a gente falar JSON esquema, tá, gente? Esse retorno de API é com base em dados já setados, ou seja, campos obrigatórios e campos não obrigatórios. Quando a gente fala de contrato, a gente fala que isso daqui sempre tem que retornar igual. O valor da requisição, o valor de cada parâmetro pode alterar, mas o seu tipo não. Ou seja, o base happiness, ele pode ser 10, 5, 30, 60, 90, pode ser qualquer valor. Só que ele nunca vai ser uma string, ele sempre vai ser um int, um inteiro. Pri, eu não sei o que é int, eu não sei o que é string, eu não sei o que é inteiro. Eu vou deixar a documentação bem simples para vocês entenderem os tipos de variáveis que existem, tá? Mas resumidamente o que? String é um texto, var é um texto. Só muda em questão de programação, mas isso não me importa para vocês nesse momento. O que importa é vocês saberem o que é uma string, o que é um inteiro, o que é um double e o que é um null, tá? String, então, é um texto. String sempre vai vir acompanhada dessas aspinhas. Sempre. String var sempre vai vir acompanhada dessas aspas. Estamos falando de int. Int são números inteiros. 1, 2, 3, 4, 5. Eu botei 4.5. É um double. Então, ele é um double, gente. Ele vai ser... Tudo que tiver um ponto é double. Número com ponto é double, tá? 4,50, 2,50, 9,99 é double, tá? Então, string é entre aspas. Inteiro é um número inteiro. Double é número com ponto. E o null ele é um tipo que não recebe nada. Ele é uma variável que se encontra vazia, tá? E ela sempre vai vir escrita null. Então, você sempre vai ter ela assim, ó. Quando retornar, ela vai retornar dessa forma. Quando ela retornar assim, é uma variável que está nula, tá? Que ela não recebeu um dado. E isso a gente pode interpretar de duas formas. Ou o parâmetro não é obrigatório, tu não enviou ele na solicitação, então como resposta tu recebeu ele como nulo. Ou deu algum problema e não foi salvo o dado, tá?
Então, quando a gente fala de nulo, pode ter essas duas operações e o que nos salva é a documentação dizendo se o campo é obrigatório ou não. Se o campo é obrigatório e retornou null, deu problema, é um defeito. Por que retornou null se ele é um campo obrigatório? Outra opção. Priscila, ele não é obrigatório. Então, se você não enviar o dado, não tem que retornar. Por exemplo, eu estou fazendo um cadastro onde eu tenho duas opções de telefone, o telefone fixo e o telefone celular. Preenchi o telefone de celular, não preenchi o fixo. Quando eu buscar o dado da pessoa, quando eu buscar esse cadastro, o cadastro de telefone fixo vai estar como null e o celular vai estar como string. Provavelmente, com certeza por string. Pri, o campo de telefone residencial é obrigatório. Coloquei o número. E quando eu busquei retornou null, deu problema na integração, porque não foi salvo o valor. Pri, não é obrigatório o campo, né, de telefone residencial, mas eu coloquei o telefone e quando eu busquei o dado retornou null. Defeito, porque por mais que ele não seja obrigatório, se você preencheu, ele tem que retornar esse valor. Ele não pode retornar como null, tá? Então, gente, a princípio são esses tipos de variáveis, string, int, double e null, que vocês vão estar sempre lidando com esses valores. E é o que vocês precisam saber nesse momento, tá? Então, sabendo disso, voltamos ao contrato. O contrato, ele vai identificar sempre que esse parâmetro tem que ser sempre int. Retornou um double, vai dar erro. Retornou um null, vai dar erro. Então, ele nos avisa até se, por exemplo, o desenvolvedor em algum momento tirar um desses S. Se em vez de ser happiness com 2 S no final for 1, e tu rodar o teste e passar pelo teste de contrato, ele vai dar erro. Ele vai dizer que o parâmetro happiness sem o último S, ele não existe. Ele está errado, tá? Então, por isso que é muito importante validar contrato, para te validar se teve alteração de parâmetro, se está retornando os dados corretos. Sabe aqueles erros, vocês vão encontrar em algum momento erros no front-end, onde estoura um erro na tela que não foi encontrado tal parâmetro. Foi falha porque não teve teste de contrato, porque se tivesse tido teste de contrato, não teria chegado no front. Porque quando passa no teste de contrato e mostra que a variável, o parâmetro não existe, você abre um defeito e o dev vai dizer assim, pior, agora a gente alterou o parâmetro. Mas por que alteraram o parâmetro? Foi solicitado? Não, é que a gente estava fazendo refatoração de código e a gente viu que o nome seria melhor com S do que com 2. Ok, tu vai lá e altera o teu teste, mas ao mesmo tempo tu abre uma tarefa para o desenvolvedor do front-end fazer essa alteração no contrato, porque quando vier a atualização da API, vai quebrar os testes dele e aí você faz um meio de campo ali de ajudar o desenvolvedor front a codificar da melhor forma, tá? Então, gente, esses são testes que vocês vão aprender a fazer. Validar o tipo de retorno, se está retornando JSON, retornar o status, se está retornando correto, e validar contrato, sabe? Esses são as validações mais importantes e que não exigem vocês saberem programar e vocês podem implementar no código de vocês. E depois, mais para frente, nós iremos começar a pegar parâmetros do nosso response para poder usar em uma outra requisição, que isso também ajuda e muito no nosso dia a dia de teste, porque nós criamos uma informação, recebemos um dado e a partir desse dado a gente pode capturar e fazer um get mais específico, tá certo? Então, na próxima aula, nós vamos usar essa mesma requisição e nós vamos aprender a validar o formato de retorno, status code e começar a entrar na questão de contrato, tá certo? Tchau e nos vemos na próxima aula.